Então, como o título do programa já diz, vamos trazer para você uma verdadeira visão cristã, para ser seguida e servir de exemplo a muitos. E é em nome do Deus Triuno, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo, que está no ar o programa Visão Cristã. O irmão Edileno que fará os comentários e a apresentação das notícias e dos assuntos mais importantes no meio evangélico. Boa noite, Edileno. Boa noite, professor. Boa noite, ouvinte. Mais uma quinta-feira para nós trazermos uma reflexão sobre a vida cristã. O que é ter uma vida cristã saudável aqui no programa Visão Cristã. Amém. Muito obrigado novamente e muito obrigado, dona Shirley, por ter cedido o seu esposo para nos fazer companhia. Vamos lá, então. E agora, nosso quadro Reflexão e Ação com o irmão Edileno. Boa noite, ouvinte. A gente trouxe uma matéria aqui que acho que todo cristão, todo cidadão brasileiro, na verdade, ele precisa estar antenado sobre o que está acontecendo no nosso meio político também. Hoje o presidente da República está na iminência de indicar um juiz ao Supremo Tribunal Federal, né, a nossa Suprema Corte. E isso vai trazer consequências de décadas, né? Eu tinha visto uma reportagem que ele tinha dito uma frase, não sei se é verdade ou não, que ele gostaria de escolher o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal o mais evangélico possível. Isso, sim, saiu da boca do presidente. Eu vi esse vídeo e apareceu nas últimas matérias aí, tem surgido o nome de um possível, de um ministro, né, de um desembargador chamado Cássio Nunes, né? Esse não tem sido muito quisto no meio do povo evangélico, não por ele ser católico, mas por ele não comungar, não compactuar de princípios conservadores na prática. Apesar de na fala isso existir, na prática percebe-se que não é bem assim. Então surge um novo candidato aí, né? Um juiz evangélico aparece na lista para ministro do Supremo. Atualmente, o nome mais comentado nos bastidores é o do juiz William Douglas, de 53 anos, que é evangélico. O William Douglas residente dos Santos, né, do Rio de Janeiro, nascido em 4 de julho de 67, é um professor de juiz federal brasileiro, mestre pós-graduado em Direito, autor de diversas obras nas áreas jurídicas, educação, desenvolvimento pessoal e cristianismo. Eu confesso que não li o livro dele sobre cristianismo, mas ele escreve também, né? Possui mais de 50 livros publicados, com mais de 1,2 milhão de livros vendidos. Já exerceu as atividades de advogado, delegado de polícia e defensor público. Por sua vasta atuação no direito, no setor público e por sua fé cristã, é um dos nomes possíveis para assumir a vaga no STF, prometida pelo presidente Jair Bolsonaro, alguém terrivelmente evangélico. E o mais importante, é um juiz de carreira, coisa que não acontece na nossa Suprema Corte. Dos 11, temos apenas 3 juízes de carreira. E, praticamente ali, sem medo de errar, 99% progressistas, com pensamentos marxistas, ativistas judiciais, e não isentos em seu juízo, né, como juízes. É só perceber, né, quem é que indicou, né? Sim, dos 11, 7 foi PT. Fernando Henrique Cardoso. Sim. Depois o Lula e depois a Dilma. Tem uma indicação do Fernando Collor de Mello também, né? O Marco Aurélio de Mello, primo, sim, inclusive, dele. Pô, é esse que está saindo. Não, é o Celso de Mello que está saindo. Celso Mello que está saindo. Pois é. Então, acho que a gente, como cristão, precisa estar antenado, precisa ir nas redes sociais, que foi redes sociais que contribuiu na eleição do presidente. Claro que Deus está sempre no controle de tudo, mas ele fez a sua campanha em redes sociais. Então, esse primeiro nome não soou bem, por ser conservador somente no discurso e não na prática. Eu escutei uma frase de um candidato aí, que falaram que o Bolsonaro ia indicar, que disse o seguinte, que o juiz tem que julgar segundo as leis e segundo as normas, e não segundo a religião, porque o Estado é laico. Esse discurso é progressista. É um discurso progressista. Porque o Estado pode ser laico, mas o povo é religioso. Sim, e a laicidade do Estado, ela não significa ausência de religião. Significa que existe o Estado e existe a religião. O Estado não pode dizer o que a religião tem de fazer, assim como a religião não vai dizer o que o Estado tem de fazer. Quando Jesus é perguntado se deve pagar, pelos fariseus que estão testando, se deve pagar imposto ou não, ele pede, me dá essa moeda aqui. De quem é o rosto que está aqui? De César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, trazendo essa ideia de que existe o Estado que não deve se meter na religião, assim como existe a religião que não deve dizer o que o Estado tem de fazer.
Você acompanha o programa Visão Cristã e dando continuidade então aqui com o irmão Dileno no nosso quadro Reflexão e Ação e as notícias importantes para o mundo evangélico. Com você, Dileno. Na terça-feira ficou um assunto pendente e aí a gente resolveu dar continuidade nesse assunto hoje na quinta-feira. E é um assunto de extrema importância porque trata sobre o culto nas igrejas, né? A gente trouxe aqui, né, a ideia de que a igreja evangélica caminha rapidamente para o paganismo. A igreja evangélica do século XXI vive uma realidade distante do evangelho. Na sua maior parte, ela não tem mais identidade certa. Pode ser qualquer coisa. É uma metamorfose ambulante, utilizando aí do título de uma das músicas de Raul Seixas, né? Mas para ficar uma aplicação ainda mais adequada, teria de ser uma metamorfose teológica. O verdadeiro contraste entre as igrejas não é mais tradicional versus contemporâneo, que acontecia muito. Agora é o bíblico contra o não bíblico. O que é o paganismo, né? O paganismo são aqueles que estão fora da comunhão dos que creem em Cristo. E aí a gente parte para o chamado culto antropocêntrico, onde Deus é tirado do centro do culto e o homem é inserido. O que isso quer dizer, né? É aquele que coloca o homem, suas ações, anseios, desejos e ambições como centro do culto, usando o universo ao seu redor, incluindo Deus, Cristo e o Espírito Santo, anjos e a igreja, como atores que trabalham em prol de seus objetivos, ou seja, tudo para o homem, tudo em função do homem. Mas a gente trouxe aqui também, chegou a comentar, como tem sido os nossos cultos na igreja? Será que as pessoas sabem o que regula o culto na igreja? O que regula o culto na igreja? O que regula o culto na igreja é aquele livro nosso de regra de fé e conduta, de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Ela é quem regula o culto na igreja. E o culto, ele existe elementos dentro do culto. A gente não vai discutir as ordens aqui, o que pode ser primeiro, o que pode ser depois, mas ele existe alguns elementos que precisam estar no culto. E quais são esses elementos? A gente pode trazer alguns aqui, como a leitura da palavra, cânticos, orações, pregação da palavra e os sacramentos. Mas como isso tem sido desenvolvido? Como esses elementos têm sido desenvolvidos dentro do culto cristão? O que tem acontecido, né? Em todos esses elementos de culto, Deus deve ser adorado. O culto deve ser prestado a Deus e não ao homem. Contudo, esse papel tem se invertido. A gente percebe essa inversão, né? Igrejas, como não sei se o senhor já ouviu falar, na igreja chamada Bola de Neve. Já. Né? Igreja Bola de Neve. Aquela do altar é uma prancha. De surf, a Church Connection. E até as mais tradicionais, como com suas campanhas, têm criado meios que agradem as pessoas. Primeiro, pensa-se na pessoa, depois na pregação do evangelho com muitas aspas, porque toda a estrutura do templo, todo o estilo de pregação, de cântico, tudo é direcionado para agradar o homem. E onde que está Deus nisso tudo? Onde que Deus está nessa ânsia de agradar o homem para trazer mais público para dentro da igreja? Você está falando, eu estou lembrando do Charles Spurgeon, né? Que ele dizia assim, se você atrair... Príncipe dos pregadores. Isso, e Batista, né? Batista. Ele dizia que o método que você usa para atrair a pessoa à igreja é aquele que você tem que continuar usando para mantê-lo. Se você atrai por Cristo, Cristo mantém. Mas se você usa algum subterfúgio para atrair a pessoa à igreja, você tem que continuar mantendo, senão ele vai embora. Só para deixar claro, né, talvez o nosso ouvinte, subterfúgio é uma narrativa mentirosa sobre alguma coisa, né? Exatamente. Bem, depois a gente trouxe esses elementos de culto e falou um pouquinho sobre essa inversão de valores dentro do culto. Mas, enfim, vem a questão, como Deus deseja ser cultuado? Onde nós vamos encontrar essa resposta? Obviamente, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né? O que desagrada a Deus? O que desagrada a Deus? Descumprir seus mandamentos. Jesus disse, lá em João 14:21, se me amas, guardas os meus mandamentos.
Esse versículo passa a ideia de que o homem pode cumprir a lei moral de Deus. Porque Jesus está falando, se me ama, cumpre o meu mandamento. Só que logo no capítulo seguinte, lá em João 15, no versículo 5, Jesus vai dizer assim, se sem mim nada podeis fazer. Se me amas, cumpre os meus mandamentos. Parece que é a ideia do homem. O homem, poxa, eu posso escolher cumprir os mandamentos de Deus. Mas em seguida Jesus vai dizer assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, é Deus quem opera no homem o querer e o efetuar. É Ele quem está no centro de tudo. Então, como Deus deseja ser cultuado se o que desagrada a Ele é o descumprimento da lei moral de Deus? Então, a gente vai recorrer mais uma vez às Escrituras, lá em Êxodo 20, onde tem ali os 10 mandamentos, e a gente vai discorrer aqui nos 4 mandamentos. O Decálogo. O Decálogo. E o primeiro é, não terás outros deuses diante de mim. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que o culto é para Deus. Se o culto for para o homem é o outro Deus. Portanto, o primeiro mandamento está sendo ferido, está sendo descumprido. E se descumprimos uma lei, somos criminosos, somos culpados. Somos réu. Somos réu e réu com culpa. Então, doloso, como se fala, né? Como? Com intenção, doloso. Com intenção, doloso. Somos réus dolosos, né? A intenção de fazê-lo. Então, se tu me amas, cumpre os meus mandamentos. E aí eu vou para um culto que eu tiro Deus do centro e coloco um outro Deus, que é o homem. Eu estou descumprindo o primeiro mandamento. Eu estou tendo um outro Deus, além daquele que me criou, que me formou, que deu o seu unigênito para morrer por mim, para reconciliar-me com Ele. Então, eu estou descumprindo o primeiro mandamento da lei moral de Deus. E qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagens de esculturas. E aí continua o texto, né? Eu trouxe só essa parte. Isso significa que Deus deseja ser adorado em espírito e em verdade. Não precisa de ter uma imagem, uma figura. Olha, isso tem muito, a gente percebe muito na Igreja Católica. Mas o que acontece nas igrejas cristãs? Não costuma ter imagem, não costuma ter, pelo menos ainda. O que você vê muito isso aí, sem querer te cortar, é Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová, Mórmon, Católico Romano. Acaba acontecendo, né? Mas aí eles usam isso, né? como figurativo, mas aí eu olho para as nossas igrejas hoje. Isso não existe nas igrejas cristãs. Mas e essa ideia de arrumar a igreja para atrair pessoas? Eu vou colocar um jogo de luz. Eu não vou deixar a frente parecida com a igreja, vou fazer uma pintura assim meio jovem, uma pintura meio radical que vai atrair as pessoas. Qual a diferença disso para você colocar uma imagem de escultura na igreja? Você tá tirando a atenção que é para você dar para Deus, para você se preparar para prestar um culto a Deus e levar uma palavra para aqueles que irão à sua igreja, você está redirecionando e está deixando Deus de lado. Ele não deseja apresentação física. Isso é idolatria também. Não vemos nas igrejas hoje, como eu disse, imagens de esculturas até agora. Contudo, vemos templos tendo sua estrutura física condicionada ao gosto do homem. Tipo, jogo de luz, como eu já disse, templos que são chamados de boate gospel. Boate gospel. Templos que são preparados para agradar ao homem. Não seria isso também um tipo de idolatria? Né? Terás outros deuses? Será se eu estou fazendo isso para o homem, eu não estou fazendo para Deus? E se eu deveria fazer para Deus, se não estou fazendo, é um outro Deus. A questão do culto da personalidade, por exemplo, o Agenor Duque, onde as pessoas vão lá para tocar nos pés da mulher dele, e passam a mão e beijam os pés da mulher dele. Isso também pode enquadrar isso? Descumpre o primeiro mandamento, porque como é que eu vou cultuar a personalidade de um homem e não a Deus? Eu estou tendo um outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, descumpre o primeiro mandamento e descumpre o segundo mandamento da idolatria. Pois é. Então quer dizer que se eu fizer uma campanha falando o poderoso, grande homem de Deus que vem aqui operar milagre e tal, aquela pessoa que está indo... Mas uma idolatria. Tipo de idolatria. Idolatria, mentira, porque homem nenhum opera milagre. Infelizmente, isso é uma prática que tem se tornado assim, como que eu posso dizer, tem crescido muito, porque talvez massageie o ego do homem, do indivíduo, olhar assim, poxa, o que eu posso tocar? O bezerro de ouro, quando Moisés subiu e aí não voltava mais, a gente precisa de algum Deus, a gente precisa olhar. Existe diferença hoje? Qual é a diferença? Eu acho que a gente precisa refletir nesse ponto, olhar para os nossos cultos
e ler a Bíblia, porque se nós não lermos a Bíblia, não explorarmos as Escrituras, nós vamos ser enganados, porque o povo erra por falta de conhecimento. Você acompanha o programa Visão Cristã aqui na sua Tala FM. E agora voltamos ao nosso quadro Reflexão e Ação, trazendo informações, comentários e notícias do mundo evangélico com o irmão Edilenon. Bom, eu não sei se você, ouvinte, já percebeu, mas o primeiro dos 10 mandamentos, o primeiro é referente a Deus. O segundo, referente também a Deus. Agora a gente vai para o terceiro, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? A gente sabe que existe uma história sobre tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, sobre o tetragrama, né? Se eu não estiver enganado. Mas a gente vai trazer a seguinte ideia, né? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Sinceridade, responsabilidade, integridade ao prestar o culto a Deus. Dizer que o culto é para Deus e substituí-lo pelo homem e afirmar que é para Deus, também é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você faz todo um preparativo para cultuar e você fala que é para Deus, mas nas suas ações, as ações do culto, de quem vai dirigir, de quem vai conduzir o povo, é voltada todas para agradar o homem e não a Deus, você substitui, você não estaria tomando também em vão o nome do Senhor teu Deus, dizendo que é para ele quando na verdade não é, sendo portanto um mentiroso e infringindo o terceiro mandamento, mais uma vez criminoso? E o pai da mentira é o diabo, né? João 8,44, se não me falha a memória. Você se torna filho do diabo simplesmente por uma ação como essa. Por uma ação. E o que me deixa mais preocupado é porque realmente as pessoas acreditam que estão fazendo um culto para Deus, massageando o ego do homem, massageando o ego do ser humano. Eu não sei dizer se é por maldade ou se não é, ou se é para atrair pessoas. Sinceramente, eu confesso que eu fico na dúvida, eu não sei, mas que a Bíblia precisa ser exposta, precisa ser mostrada para essa gente. Acho que é o que a gente está fazendo aqui, tentando levar uma visão cristã, né, para que possamos refletir sobre o que tem sido pregado nas igrejas. Isso acredito que vai contribuir para abrir os olhos de muitas pessoas, porque o que fundamenta o culto são as Escrituras. O peixe, quando ele é pescado porque nós damos para ele uma coisa que o atrai. E uma vez que ele é pescado e nós tiramos ele para fora, ele morre. Se você jogar um pedaço de pau no rio ou na lagoa, o peixe não vai subir em cima. Mas se você jogar a isca, ele vai pegar. Então, eu acho que aí existe pessoas fazendo, desejando alguma coisa, e aí eu vejo como uma questão financeira, também, e aqueles outros correndo até esse local, querendo bênçãos e também progressão na questão financeira. Aí, então fica a seguinte pergunta: o que realmente preenche o ser humano? O ser humano fala que é Deus quem o preenche. Quando vai à igreja, a gente está falando de igreja cristã, o que acontece dentro das igrejas. Né? Então, se ele vai lá e diz: não, Deus é quem me preenche. Mas se Deus te preenche, por que quando você não tem o que comer, ou te falta a gasolina, ou algo do tipo, material, aquilo ali já te deixa atribulado, você já perde a paz, pedindo para Deus: ô Deus, tu não foi fiel, ou coisa desse tipo que eu já vi acontecer. O que te preenche? É Deus? Ou é o teu carro? Ou é a tua casa? Ou é a tua conta bancária? O que realmente preenche esse espaço no teu coração? Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Uma boa pergunta para a gente pensar um pouquinho. 20h51, você está acompanhando o programa Visão Cristã. Vamos continuar nosso quadro que está muito bom hoje. Reflexão e ação, falando das coisas pertinentes ao mundo evangélico, sobre o culto nas igrejas e aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Irmão Edileno, contigo. E dando continuidade, a gente falou dos 3 primeiros mandamentos, que é referente a Deus. Agora vamos para o 4º, né, que é o dia do Senhor. Né? Deus quer esse dia para Ele, por isso é o dia do Senhor. Como nós vamos nos preparar para o culto? Será que nós vamos escolher a melhor roupa para agradar o irmão, para agradar uma irmã, para agradar o pastor? O dia é para Cristo. Deus separou aquele dia para Ele. Será que nós vamos arrumar a igreja para que os membros, quando cheguem, olhem: nossa, que igreja que está arrumada, que está bonita? Será que nós vamos ensaiar os louvores e tocar os louvores à noite para que a igreja se agrade, para que a igreja goste? De quem é esse dia? Esse dia é do Senhor.
Então nós precisamos fazer o melhor para Ele. É o dia que nós separamos para Ele, para nós cultuarmos a Ele e tirarmos qualquer ideia de centralidade humana do culto. O homem não pode ser o tema central do culto. Nós discorremos aqui nos 4 primeiros mandamentos. E olha que interessante, eu trouxe aqui também a oração do Pai Nosso que Jesus Cristo ensina. E ele começa dizendo assim na primeira frase: Pai Nosso que estais no céu. Pai, a Bíblia vai dizer que nós fomos feitos filhos por adoção, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. E a nossa morada, assim como a morada do Pai, será no céu. Então, por que nós temos que colocar o homem no centro do culto, se foi Deus que nos regenerou? Se foi Deus quem nos resgatou? Se foi Deus que inverteu a nossa situação, que era dramática, de condenação, e nos deu a salvação? Então, por que o homem vai ter de estar no centro do culto? E olha a segunda frase da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Ele é santo. Ele nos escolheu e Ele vai nos santificar. Então é a ação de Deus. Por que mais uma vez nós temos que colocar em nossos louvores, em nossas orações? Aqui é a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando como orar. Olha a quantidade de instrução que Jesus traz na oração do Pai Nosso. Porque inclusive em nossas orações nós expressamos a Deus a nossa necessidade. Deus, eu dizimo, eu sou fiel, então eu preciso que tu me dê aquele carro. Peraí. Deus, eu venho aos cultos, eu sou alguém que estou sempre presente, então eu mereço alguma coisa. Peraí. Olha a terceira oração: venha o teu reino. O teu reino fala de salvação. Fala de salvação. Então nós fomos salvos, nós fomos resgatados, nós estávamos na condição de morto. Morto não cheira, morto não sente, morto não fala. Lá em Efésios 2, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, filhos da ira. E Deus nos salvou. Então por que no culto nós vamos ter que cultuar o homem e não a Deus? Por quê? E diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A soberania de Deus, o poder de Deus, a vontade dele vai se estabelecer. Por que eu tenho de fazer o culto, então, segundo a vontade do homem? Mais uma vez, um culto antropocêntrico que, infelizmente, tem tomado de conta de nossas igrejas. O louvor é para agradar o homem, a decoração da igreja é para agradar o homem, tudo é para agradar o homem e para agradar a Deus. Certamente, num culto desse que é para agradar o homem, Deus não vai estar lá. Se ele não vai estar lá, nós estamos falando, adorando um Deus que não existe na Bíblia. E se esse Deus não existe na Bíblia, nós estamos adorando o Deus errado, portanto, sendo pagãos, idólatras. Positivo. Então eu acho que a gente precisa ficar antenado, e para a gente ficar antenado, só lendo a Bíblia, estudando. Se está na dúvida, pergunta ao seu pastor, veja, hoje a internet, a gente tem o advento das redes sociais, da internet, da tecnologia, tem muito pastor bom pregando, muito reverendo bom à disposição no YouTube para a gente tirar as nossas dúvidas, olhar a Bíblia e pesquisar, porque senão nós seremos enganados. Paul Washer, se a gente tiver um tempinho ainda, eu queria só citar esse exemplo do Paul Washer. Certa vez foi perguntado, foi questionado, ele numa pregação ele dizendo, por que você vai para o céu? Porque eu sou um homem bom, eu vou ao culto, eu participo da Santa Ceia, eu dou o meu dízimo, eu sou uma pessoa boa, por isso eu vou para o céu. Aí ele, tá bom, e você, por que você vai para o céu? Porque eu faço isso, eu venho ao culto, cuido da minha família. E aí ele pensou, poxa, todos eles estão dizendo que vai para o céu por causa das obras que eles realizam. Então ele perguntou para um terceiro, por que você vai para o céu? E a resposta dele foi, porque eu não mereço, porque eu sou um miserável. Um cristão. Desses três, quem era o verdadeiro cristão? Quem verdadeiramente entendeu o que era o Evangelho? O último. Então, não sei se o senhor percebe, não sei se o nosso ouvinte percebe, mas as nossas igrejas têm sido contaminadas por inversão de valores. Tira-se Deus de onde ele deve estar e coloca-se o homem. Deus é santo. Calem-se diante dele toda a terra. Dobrem-se os joelhos diante do Deus. Ele é poderoso. Ele é para ser adorado, não o homem. Concordo plenamente com isso, viu? Aliás, eu acho que, até se for falar na questão de ordem do culto, que foi o que você começou a falar, a primeira coisa realmente que tem que ser feita é essa análise completa que você fez. Aonde eu vou, para que eu vou e o que eu vou fazer lá. Né? Sim.
Às vezes eu digo aqui na rádio, se você estiver bem intencionado, mas pegar a saída de Cidrolândia, jamais vai chegar em Cuiabá. Pode estar bem intencionado, né? E assim, eu não sei se a gente tem um tempo ainda, eu só trouxe umas letras de alguns louvores, só pra gente ver o que tem acontecido os tipos de louvores que tem sendo cantado. Essa aqui... Tem mais um minutinho, sim. Um minutinho, muito rápido será. Marquinhos Góes, né? Não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Qual é o problema dessa canção? Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Abraão viu Cristo? Não. Moisés viu Cristo? Não. E morreram. Davi não viu Cristo? Davi, não, a gente é para ficar em alguns poucos aqui, se a gente faz, o número é grande. Então, como é que o cristão não morre sem uma promessa de Deus se cumprida? E a gente canta isso nas igrejas. Evangelho triunfalista, isso não é evangelho cristão. Sim. E chegamos ao final de mais um programa Visão Cristã, atropeladinho que nem cavalo no páreo. Deus abençoe todos vocês, obrigado Edileno. Obrigado, um abraço para minha sogra, meu sogro, a família toda lá em Anápolis, lá em Manaus, lá em Fortaleza, enfim, se eu esquecer de alguém, abraço a todos vocês aí, obrigado pela audiência. Obrigado, dona Shirley. E vamos encerrar. E a minha esposa, né? Não posso esquecer dela. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com toda a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.